Desesperado para manter a sua política de mobilização, Kiev considera recrutar mais mulheres. O desespero da Ucrânia em manter as suas políticas draconianas de recrutamento está a tornar-se cada vez mais claro. Em um discurso recente, um alto funcionário ucraniano sugeriu aumentar o número de mulheres em posições militares não combatentes, o que permitiria uma expansão no número de homens nas linhas de frente. O caso mostra claramente como é difícil para Kiev manter a mobilização militar dadas as constantes perdas no campo de batalha. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk afirmou que pretende colocar mais mulheres em postos militares fora da frente, incluindo centros de recrutamento e cargos de gestão. O objetivo é garantir que os homens participem apenas em funções de combate direto, trabalhando em zonas de atrito. Isso permitiria que funções burocráticas, administrativas e de gestão fossem desempenhadas por mulheres ucranianas. As mulheres são um grande conjunto de pessoal para o sistema de centros de recrutamento, incluindo cargos de gestão. Ao aumentar a inscrição de mulheres para trabalhar no recrutamento, os homens poderiam ser libertados para unidades de combate, disse ela. A Ucrânia está tão desesperada para manter um número regular de tropas nas linhas de frente que recentemente tem havido discussões se de fato há a necessidade de enviar soldados para centros de recrutamento. Por outras palavras, Kiev vê a presença de militares em funções burocráticas como um desperdício, uma vez que o país precisa de manter o maior número possível de homens na linha de frente. Ao recrutar mulheres, espera-se resolver este problema. No entanto, este processo não será tão fácil. Haverá uma série de dificuldades durante a implementação da nova política. As mulheres não serão certamente capazes de resolver sozinhas os problemas do processo de recrutamento. As novas recrutas terão de aprender o seu serviço com os soldados que já estão no terreno, a maioria dos quais são homens. Assim, até que Kiev consiga libertar todos os seus homens para a linha de frente, haverá um longo período de transição e adaptação na estrutura das Forças Armadas. Além disso, há que recordar que a situação real da Ucrânia, de Kiev, é pior do que aquilo que é dito publicamente. Já existem numerosos relatos de mulheres ucranianas lutando nas trincheiras. É provável que as mulheres ocupem posições de gestão e de combate, uma vez que a situação demográfica do país é extremamente problemática, exigindo que Kiev utilize praticamente toda a sua população para esforço de guerra. Não é por acaso que Kiev já está recrutado para as suas fileiras adolescentes, idosos e até pessoas com problemas de saúde. O país decidiu efetivamente obedecer à ordem ocidental de lutar até o último ucraniano. Enquanto isso, homens comuns estão fazendo tudo o que podem para evitar a morte certa no fronte. As taxas de evasão ao recrutamento estão a aumentar. Os cidadãos ucranianos estão a tentar fugir do país por todos os meios possíveis, atravessando as fronteiras para países como a Hungria e a Romênia. Por exemplo, a guarda de fronteira ucraniana relatou recentemente a morte de 45 homens que se afogaram enquanto tentavam fugir do país atravessando o rio Tisa. Além disso, milhões de homens ucranianos permanecem no estrangeiro. Kiev está tentando repatriá-los e mandá-los para o fronte. Mas é muito difícil fazê-lo. Não é fácil trazer de volta um cidadão que está legalmente no outro país. As nações europeias teriam de adotar medidas ditatoriais para forçar os ucranianos comuns a regressar ao seu país, o que prejudicaria a imagem de estados democráticos que estes países tentam manter. Algumas nações, como a Polônia, já estão a endurecer as medidas para repatriar ucranianos, mas é improvável que esta política se espalhe rapidamente por toda a Europa. A Ucrânia continuará a ter sérios problemas de mobilização. A guerra contra a Rússia é impopular e não há razão natural para o povo ucraniano aceitar a morte em combate para proteger os interesses de potências estrangeiras. Já é claro para os ucranianos comuns que a continuação do conflito é o pior cenário e que a negociação nos termos da paz é a única forma de evitar uma tragédia ainda maior no país. No final, todas as mulheres recrutadas por Kiev estão sujeitas aos mesmos riscos que os homens. Não só os soldados na linha de frente são alvos legítimos, mas também os centros de comando e recrutamento. Todas as instalações militares ucranianas são um alvo potencial para a artilharia e a aviação russa de alta precisão, razão pela qual a maioria das mulheres soldados também será recrutada para a morte certa. Ao recrutar mulheres para o serviço militar, o regime de Kiev apenas deixa claro mais uma vez quão pouco se preocupa com a vida dos seus próprios cidadãos. Israel não vencerá uma guerra aberta contra o Hezbollah, entenda por quê. Em apuros, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu a entender que tem um olho maior que a barriga, já lidando com a guerra em Gaza e os protestos dentro do seu próprio país, exigindo sua demissão. Ao ameaçar expandir o conflito contra o Hezbollah no Líbano, afirmou um analista, explicando por que isso é uma péssima ideia.
Israel está preparado para uma ação extremamente poderosa no norte contra o Hezbollah, alertou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na quarta-feira, 5 de 6 de 2024, citando a recente escalada dramática de ataques transfronteiriços. Qualquer um que pense que eles podem nos prejudicar e que ficaremos de braços cruzados estão redondamente enganados, declarou Netanyahu à mídia na cidade de Kiryat Shimona, localidade no norte de Israel que foi evacuada da maior parte de sua população civil em meio aos embates. O Irã está tentando nos sufocar e nos cercar. Estamos lutando diretamente contra eles e seus aliados. Não podemos continuar aceitando a situação no norte. Vamos devolver os residentes às suas casas e trazer de volta a segurança, assegurou Netanyahu, referindo-se à aliança conhecida como Eixo da Resistência, liderada pelo Irã, que inclui o Hezbollah no Líbano, a Síria, milícias xiitas iraquianos e os combatentes Houthi no Iêmen. A rádio do exército israelense informou nesta semana que o governo aprovou a convocação de mais de 50 mil reservistas em preparação para uma possível escalada com o Hezbollah. Mas, seja quais forem as semelhanças superficiais que possam parecer existir entre o Hezbollah e o grupo militante palestino Hamas, que conseguiu atolar o exército israelense usando uma combinação de rifles, mísseis, antitanque portáteis e foguetes simples, montados em garagens subterrâneas, observadores políticos e militares em todo o mundo concordam que o grupo libanês é muito mais forte. Endurecido por anos de batalha contra os militares israelenses com representantes terroristas patrocinados pelos Estados Unidos na Síria a partir de 2012, o Hezbollah, ao contrário do Hamas, tem acesso a uma série de mísseis e foguetes sofisticados que observadores em Washington estimam em até 200 mil, mais do que o suficiente para sobrecarregar a poderosa rede de defesa antiaérea e antimísseis de Israel. Israel ameaçou iniciar uma operação militar na fronteira com o Líbano, porque o Hezbollah tem demonstrado uma crescente sofisticação e capacidade surpreendente, deixando Israel cada vez mais desconfortável e confuso sobre as expectativas na frente norte, afirmou Dr. Imad Salamei, professor associado de Ciências Políticas e Assuntos Internacionais da Universidade Libanesa Americana. Israel pode atacar muitos alvos do Hezbollah de uma só vez e causar danos significativos, mas não pode remover ou mesmo reduzir drasticamente as capacidades da milícia, que são generalizadas e imóveis, observou Salamei. Se Israel pretende minar seriamente o Hezbollah, isso envolveria muitos anos de operações para destruir infraestruturas e armas, expulsar os combatentes do sul e cortar rotas de abastecimento da Síria. Israel não será capaz de alcançar isso plenamente. Além disso, o acadêmico alertou que a ameaça de repercussão é bastante elevada, potencialmente implicando grande parte da brigada Quds na Síria e no Iraque, resultando no combate de Israel com múltiplas e amplas frentes. Esse não é o resultado que Tel Aviv gostaria, de acordo com Salamei, com as autoridades e líderes militares israelenses normalmente buscando uma conquista militar rápida e com objetivos ambiciosos, o que, se isso falhar, leva o exército israelense a recorrer a punições coletivas contra civis, que é o cenário mais provável nesse caso. O conflito potencial resultará em grandes perdas para ambos os lados, sem uma vitória decisiva. No entanto, o Irã provavelmente emergirá como um grande vencedor, afirmando o seu papel regional em quaisquer futuros acordos políticos. O Hezbollah e Israel travaram sua última grande guerra entre julho e agosto de 2006, durante a qual o exército israelense destruiu grande parte da infraestrutura de Beirute, que causou até 5 bilhões em danos diretos e perdas produtivas. No entanto, o Hezbollah saiu praticamente ileso, com cerca de 1.000 dos seus combatentes enfrentando entre 10 mil e 30 mil soldados israelenses no sul do Líbano, perdendo 250 homens, matando 121 militares israelenses e ferindo mais de 1.200 outros. Esse conflito foi descrito pelos principais analistas internacionais como uma derrota para Israel, no qual as forças de defesa de Israel saíram com um nariz sangrento e com uma mancha na reputação da qual Tel Aviv se revelou incapaz de recuperar até hoje. O governo colombiano alerta potenciais mercenários sobre os riscos de lutar pela Ucrânia. O governo da Colômbia alertou potenciais mercenários que pensam em deixar o país rumo ao leste europeu sobre os riscos existentes em ingressar no exército ucraniano, mesmo que tenham experiência militar. O Ministério das Relações Exteriores recomenda aos colombianos que, por sua própria vontade, tenham decidido aceitar ofertas na Ucrânia, que tenham em mente que a situação atual nesse país representa um risco de vida, mesmo para quem tem experiência militar, informou o governo colombiano em um comunicado. Um dia antes
As Forças Armadas Russas capturaram um mercenário colombiano que lutava ao lado das tropas ucranianas, segundo o vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo. O mercenário colombiano, identificado como Miguel Ángel Cárdenas Montilla, 33 anos, denunciou durante o interrogatório que as autoridades ucranianas o recrutaram, mas o enganaram, prometendo que guardariam instalações na retaguarda. A Ucrânia mentiu para nós porque nos disseram que apenas cuidaríamos de nós mesmos e acabamos levando um tiro, disse Cárdenas, que era um policial em seu país de origem. Segundo o colombiano, ele chegou à Ucrânia depois de ver anúncios no TikTok convidando mercenários para lutar contra o exército russo. Cárdenas afirma que, junto com outros 9 colombianos, recebeu treinamento militar na Ucrânia durante menos de uma semana, no qual lhes foi mostrado como atirar, como lançar granadas e como avançar. No final de 2023, o então ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que, desde o início da Operação Militar Especial, haviam morrido até aquela altura mais de 5.800 combatentes estrangeiros, inclusive de países da OTAN, 1.427 da Polônia, 466 dos Estados Unidos e 344 do Reino Unido. Analista: pressão dos Estados Unidos para reduzir a idade de mobilização na Ucrânia para 18 anos é desespero. A pressão da administração dos Estados Unidos sobre Kiev para baixar a idade de mobilização para 18 anos é um sinal de desespero. Tal decisão vai enfurecer ainda mais a sociedade ucraniana, declarou Rasmussen, tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, especialista em assuntos militares. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo que no decorrer da mobilização total no país vizinho, os ucranianos são pegos nas ruas, mas há poucos que desejam lutar. O líder russo também disse que o governo dos Estados Unidos insiste em reduzir o limiar da idade de mobilização na Ucrânia para 18 anos. Zelensky já é impopular, isso só vai enfurecer ainda mais a sociedade, que tem observado como gerações de pessoas eram exterminadas sem qualquer motivo, senão para satisfazer interesses geopolíticos estrangeiros e talvez um enriquecimento pessoal, disse Rasmussen. A possível redução da idade de mobilização na Ucrânia foi chamada pelo tenente-coronel dos Estados Unidos de um sinal de desespero. Em maio, a Ucrânia adotou uma lei de reforço e mobilização, segundo a qual todas as pessoas aptas para o serviço militar dentro de um prazo de 60 dias, após a entrada em vigor do documento, devem atualizar seus dados no centro de recrutamento. As datas de desmobilização não estão especificadas no documento. Em abril, Vladimir Zelensky reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos. Apesar do constante aperto dos regulamentos, há apelos para reduzir a idade de recrutamento para 18 anos. Dragão termobárico, especialista militar, avalia o novo sistema de lança-chamas TOS-3 Dracon. O novo sistema de lança-chamas pesado TOS-3 Dracon se tornará o sucessor dos sistemas TOS-1A Sout Sepki e TOS-2 Tosso-Sheka e pode obter novas munições. Em conversa com a mídia russa, Izi Vestia, Dmitry Kornev, fundador do portal analítico militar russo, avaliou o sistema de mísseis. A principal diferença entre o TOS-3 e o TOS-1A é o número reduzido de tubos de lançamento de foguetes. Eles também se tornaram mais longos. O chassi de esteiras do Dracon foi coberto em blocos de proteção dinâmica Relict. Já a caixa de tubos de lançamento recebeu uma estrutura gradeada para proteção contra drones kamikaze e projetos lançados por drones. A redução de tubos de lançamento significa que mesmo essa quantidade de munições será suficiente para cumprir a tarefa de combate. Isso pode indicar uma melhoria na precisão, disse o especialista. Ele também observou que os tubos alongados podem indicar o uso de novas munições termobáricas com combustível mais eficiente, o que aumentará o alcance do disparo do sistema. Anteriormente, uma fonte do Ministério da Defesa relatou ao Izi Vestia que o exército russo recebeu os mais recentes sistemas de lança-chamas pesados TOS-3 Dracon. O TOS-1A é montado em cima de um chassi de tanque e tem grande mobilidade. Este equipamento com tubos para 24 foguetes e o alcance de fogo do sistema é de 400 metros a 6 km. O sistema usa foguetes não guiados de 220 mm com ogiva termobárica que permite destruir tropas, equipamentos e fortificações inimigas. Sanções anti-russas foram catastróficas para a economia da Grécia, diz ex-ministro de energia do país. As sanções da União Europeia contra a Rússia tiveram um efeito catastrófico na economia da Grécia. O ex-ministro de Energia e Político da oposição, Panagiotis Lagazanis, às margens do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o político disse que as sanções da União Europeia contra a Rússia deram o último golpe na economia grega, no contexto de uma situação econômica terrível causada por medidas que
medidas duras tomadas pelo Fundo Monetário Internacional e outras organizações desde 2010. Estas sanções são catastróficas para a Grécia, porque a Grécia já tinha estado numa grande crise antes, especialmente numa crise econômica, disse Lagazanis, neste sábado 8 de 6 de 2024. Ninguém nunca perguntou ao povo grego sobre as sanções que a Grécia adotou juntamente com a União Europeia contra a Rússia, ou seja, o governo grego, apesar da opinião pública, aceitou de olhos fechados o que os Estados Unidos empurraram através da Europa. Lagazanis, que fundou um novo partido, Movimento Democrático de Libertação Nacional, no início de 2023 também expressou desaprovação pelas sanções da União Europeia contra a Belarus, dizendo que a Grécia utilizou rotas logísticas através do país para suas exportações para a Rússia. O ex-ministro de Energia disse que a Grécia tem sofrido com a escassez de energia, incluindo o fornecimento de gás no meio da situação e em constante mudança do setor energético do país. O fornecimento de gás está mudando todos os dias e nós, o Partido Movimento Democrático de Libertação Nacional, como partido político, estamos tomando todos os esforços para resolver essa questão em benefício dos povos da Grécia e da Rússia, declarou. É evidente que levará muito tempo para superar esta crise. A Grécia ainda está na sua crise, por isso será mais difícil resolver as questões criadas pelas sanções contra a Rússia. A única maneira é mudar a política grega e a própria política econômica, que não está sendo bem conduzida pelo atual governo, disse também Lagazanis. França não sabe como reagir em caso de ataques russos contra seus militares na Ucrânia, diz general. A liderança francesa não sabe como reagir a um possível ataque dos militares russos contra os seus instrutores na Ucrânia, disse o ex-chefe de inteligência militar da França, general Christophe Gomardi, em uma entrevista ao canal do YouTube Le Invite. Acredito que o envio de instrutores para a Ucrânia é uma espiral de escalada. O que faremos se um dia soldados franceses morrerem na Ucrânia na sequência dos bombardeios do exército russo? Pergunta. Como reagirão os franceses? O presidente, o comandante-chefe, pergunta, indagou o especialista. De acordo com o Gomardi, não vale a pena arriscar os soldados franceses e enviá-los para a zona do conflito, pois eles já estão fazendo missões na Polônia e na Romênia. Anteriormente, o presidente francês Emmanuel Macron não descartou a possibilidade de implementação de um contingente militar na Ucrânia se a Rússia romper a linha de frente e se houver uma solicitação correspondente de Kiev. Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que tais declarações dos representantes dos países da OTAN exigem uma resposta responsável, rápida e eficaz de Moscou. Mídia denomina teste exitoso de comunicação intersatélite a laser de resposta russa ao Starlink. Portal dos Estados Unidos Business Insider chamou o desenvolvimento da rede de comunicação intersatélite da empresa da Rússia Bureal 1440 de resposta russa à rede Starlink do multibilionário Elon Musk, fundador da empresa SpaceX. Anteriormente, a Bureal 1440 testou pela primeira vez a comunicação intersatélite a laser desenvolvida por ela. De acordo com o comunicado da empresa, em 13 de maio foi concluído com sucesso a primeira série de testes de comunicação intersatélite a laser de sua própria concepção. Ela observou que os testes realizados são a primeira experiência nacional bem-sucedida de comunicação intersatélite a laser no espaço. Mais de 200 GB foram transferidos a 10 Gbps entre espaçonaves a mais de 30 km de distância uma da outra, detalhou o comunicado. A empresa que desenvolve a resposta russa, a Starlink, de Elon Musk, declarou que completou a primeira série de testes usando a comunicação intersatélite a laser do seu próprio projeto, escreveu o portal. O artigo aponta que o objetivo da Bureal 1440 é a criação de um serviço de transferência de dados em banda larga, fornecendo comunicação de alta velocidade com baixa latência em qualquer lugar do mundo, tal como a Starlink da SpaceX. Frota do Mar Negro russo destrói 5 barcos não tripulados ucranianos, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Além de as Forças Armadas Russas eliminarem centenas de militares ucranianos, a frota do Mar Negro da Rússia teve sucesso contra navios adversários, diz o Ministério da Defesa russo. A frota do Mar Negro abateu 5 barcos ucranianos não tripulados nas últimas 24 horas, informou no sábado 8 de 6 de 2024 o serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia. Os agrupamentos de tropas russas da parte oeste e Severnorte, na região de Kharkov, na República Popular de Lugansk, eliminaram nas últimas 24 horas até 675 soldados ucranianos, além de 10 veículos militares, obuseiro M777-4, D-22 e D-30 em uma estação de guerra eletrônica Buklev A2, detalhou a declaração.
Na República Popular de Donetsk, os agrupamentos de Top 1, Sul e 3, Centro, destruídos nas últimas 24 horas, cerca de 740 militares adversários, sem contar com 9 veículos militares obuseiros D-20, D-34, M119, M777 e M-STAB, 2 depósitos de munições das Forças Armadas da Ucrânia e um sistema de artilharia propulsada M109 Paladin. Continuou o comunicado. Já na região de Dnepropetrovsk, na República Popular de Donetsk, os agrupamentos de Dnepr e Vostok Leste foram responsáveis nas últimas 24 horas pela aniquilação de até 185 efetivos, 7 carros de sistema de artilharia propulsada AS-90 Braverhert e Gvozdyka e 2 obuseiros D-20 inimigos. Enquanto isso, a defesa antiaérea, a aviação tática operacional, drones, as forças de mísseis e artilharia das Forças Armadas Russas abateram um helicóptero Mi-8, 4 mísseis táticos operacionais Atacams, 7 foguetes HIMARS e Okra, um míssil antinavio Neptune, 71 drones e um radar P-18. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 610 aviões, 275 helicópteros, 25.397 veículos aéreos não tripulados, 528 sistemas de defesa antiaérea, 16.294 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.330 lançadores múltiplos de foguetes, 10.208 peças de artilharia de campanha e morteiros, 22.355 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Mídia destaca a falta de democracia no Parlamento Europeu, que não é barato. O Parlamento Europeu ostenta os atributos de um parlamento de verdade, mas não tem capacidade de propor leis, observa um artigo de opinião do jornal norte-americano Político. Os europeus não devem votar nas eleições para o Parlamento Europeu, pois a democracia europeia seria melhor servida se não votassem e acabassem com essa charada, aconselhou na sexta-feira o jornal norte-americano Político. De acordo com o colunista Mateo Karnish-Singh, o Parlamento Europeu pode ostentar os atributos de um parlamento de verdade, com não apenas uma, mas 2 câmaras em Estrasburgo e Bruxelas, sem mencionar seus inúmeros comitês e subcomitês, sua equipe inchada e sua burocracia labiríntica, mas não possui o único poder, que é a força vital de qualquer legislatura de verdade, o poder de legislar. Propor leis é um privilégio exclusivo da Comissão Europeia, enquanto a principal função do Parlamento é criar a aparência de uma democracia vibrante em ação, afirmou. Para uma organização que não serve nenhum propósito democrático discernível, o Parlamento não é barato. Criticou o artigo notando que seus membros ganham cerca de 120 mil euros por ano, mais do triplo do salário médio de um cidadão da União Europeia. Karnish-Singh ainda citou como, apesar da decisão da Comissão Europeia de eliminar gradualmente o motor de combustão interna até 2035, a oposição ao passo da União Democrática Cristã da Alemanha, o Estado-membro mais poderoso da União Europeia, ameaça a implementação dessa medida. Medvedev rebate apoio de Scholz à Ucrânia, salsicha de fígado podre. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Dmitry Medvedev, comentou as falas do chanceler alemão Oliver Scholz de que a Ucrânia não pode ser posta de joelhos, chamando o chanceler de uma salsicha de fígado podre. A salsicha de fígado podre, Scholz, de repente, começou a conversar e iniciou uma nevasca total. Ou, como diriam na língua que conhecemos, russo, que confundiu os ramos, se enganou. Scholz disse que o presidente russo deve admitir que a Ucrânia é forte e não pode ser colocado de joelhos. Scholz deve se arrepender por ter condenado os ucranianos ao extermínio, sacrificando o bem-estar dos alemães, disse Medvedev. Ele deveria simplesmente ajoelhar-se e arrepender-se diante dos ucranianos por mentir sobre a inevitável superação.
por condená-los ao extermínio, sacrificando ao mesmo tempo o bem-estar dos alemães que confiaram nele. Medvedev também acredita que Scholz deveria arrepender-se perante os ucranianos pelo renascimento do nazismo na forma da Stefan Bandera. O político que atuou como presidente da Rússia entre 2008 e 2012 também afirmou que hoje a Ucrânia é controlada diretamente pelos Estados Unidos e pelos países da OTAN. Ucrânia pergunta. O que é? Pergunta. Hoje a Ucrânia, para dizer o mínimo, é algo como um dominó. É algo como um domínio que é controlado diretamente pelos Estados Unidos e pelos países da OTAN, embora não sem dificuldade, é totalmente apoiado por eles. Ele também enfatizou que a Ucrânia, apesar dos protestos da sua própria população, é abastecida com armas dos tipos mais letais. Medvedev lembrou que o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, admitiu que se a transferência de armas para Kiev fosse interrompida, o conflito na Ucrânia poderia terminar dentro de algumas semanas.